Olá, seja bem-vindo ao Vale a Pena, o programa que traz inúmeras dicas interessantes de cultura. E hoje a nossa convidada é a vereadora Celi Regina. Celi, agradeço imensamente você ter aceitado o nosso convite. Vamos iniciar nosso bate-papo cultural? Vamos sim. Celi, antes eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a sua formação, porque o público te conhece enquanto vereadora, a sua atuação política, mas muitas pessoas não conhecem a sua relação com a educação. Me conta um pouquinho da sua relação com a pedagogia. Então, Vivian, eu terminei o curso, fiz o curso do magistério, terminei no ano de 85 e depois fui para a faculdade fazer o curso de letras e depois a pedagogia. Então, já tenho 28 anos que sou professora da Rede Municipal de Educação, atuei muito nesta área, gosto muito e sou muito afeta à educação infantil. A educação infantil, ela me toca profundamente. E nesse olhar mais ligado à educação infantil, eu tenho uma verdadeira paixão pelo nosso querido, saudoso Paulo Freire, né? Que nos ensina muito, e não só na educação formal, né? Na escola, nos ensina na vida. E ele deixou aí, não sei se posso dizer um seguidor, o Mário Sérgio Cortella, né? Filósofo, educador, que também eu gosto muito. E nós temos aí vários autores, né, no mundo da pedagogia, que muito nos encantaram durante o estudo e na capacitação também continuada, porque a educação, ela não é estática, né? Ela muda, aliás, várias áreas aí do conhecimento, elas são mudadas frequentemente, têm que ser estudadas para que a gente possa estar praticando, experimentando várias áreas, vários autores, vários filósofos, pedagogos, educadores. Evoluindo mesmo, Evoluindo encontrando bastante. novas formas, de atuação. Exatamente. Então, o Paulo Freire é um que sempre me encantou muito e continua me encantando. E por que, Celi? Por que vale a pena ainda hoje citar, lembrar Paulo Freire? Porque eu penso que Paulo Freire está presente sempre, todas as obras dele a mim traz uma relação com a vida. Por exemplo, no mundo da política também tem tudo a ver com Paulo Freire, né? Então a gente aprende muito com o outro, nós somos mero mediadores, porque o outro, quando você pensa em que vai ensiná-lo, você aprende com ele. Então, Paulo Freire ensina muito a nossa vida cotidiana, a nossa vida como ela é. E a educação, de uma maneira, de acordo com, de fato, é a educação construtivista, né, que, infelizmente, ela foi e ela continua, às vezes, sendo muito deturpada ou pouco deturpada, mas eu ainda acredito muito na pedagogia do Paulo Freire. Na questão da construção mesmo, na construção do conhecimento, contínuo. Na construção do fazer, em todos os seus aspectos. Celi, e de que forma isso hoje te favorece, né? Todo esse ensinamento, esse embasamento, te favorece hoje na sua atuação política, né? De que forma todo esse amparo educacional acaba te dando ferramentas para trabalhar em prol da sociedade, mas de uma outra forma, né? Não diretamente com a educação. A gente costuma... Eu tenho o meu jeito de ser, de trabalhar, de conversar com as pessoas, muito nessa questão de ouvir, né, de aprender, de colocar para as pessoas, por exemplo, muitos munícipes nossos vão à Câmara solicitar de vereadores aquilo que não é a competência do vereador, aquilo que não faz parte do papel do vereador. Então a gente tenta dialogar com as pessoas, explicar para ela qual é o nosso papel, o que lá nós estamos fazendo, da importância de acompanhar o que nós estamos fazendo, de conhecer o trabalho do vereador, de saber o que ele faz, se de fato ele faz algo em prol da comunidade, da população, do coletivo, porque nós também aprendemos que
e sabemos, né, temos a consciência de que o vereador ele não deve atuar de forma individualizada, ele deve atuar de forma coletiva, porque um munícipe, um cidadão vai até a Câmara solicitar de um vereador algo que é bom para ele, mas o vereador precisa saber se é bom para todos, se é bom para a vizinhança, se é bom para aquela comunidade, se é bom para aquela rua, né? Se é permitido ou não. Então, nós trabalhamos de uma maneira assim, bem didática, né? Fazendo o nosso papel e muitas vezes esclarecendo ao cidadão qual é o seu papel também, porque muitas vezes nós não temos cidadão, nós não temos o formador da criticidade, ele não consegue enxergar, né, para poder diferenciar, para poder cobrar, para poder reivindicar. Então, a gente trabalha de uma maneira bastante didática lá na Câmara. Entendi. Falando de criticidade, Celi, você acredita, você trabalha muito em prol dos planos municipal e nacional do livre leitura. A leitura pode contribuir para essa criticidade? A leitura forma cidadão? Como é que você vê essa relação? Eu vejo que muito. Eu não vejo outra forma a não ser a forma de leitura. Eu vejo que é a forma mais contundente de se formar um cidadão crítico. E na nossa cidade nós temos o prazer de termos uma garota de 10 anos, a querida Cassiane, que já leu quase 500 livros, né? Isso é uma coisa assim, é uma dádiva, porque a gente percebe que ela já é por si só uma garotinha diferenciada, né? Então a gente percebe que quando se tem o hábito da leitura, cria-se o hábito da leitura, isso é feito dentro de casa. Os pais e as mães é necessário envolver os seus filhos com o mundo da leitura. E isso a gente faz desde bebê, né? Tem livros adequados, os livros primeiros de plástico, depois os livros grandes que contêm mais figuras, e vai indo, né? Aí a criança vai para a escola, ela tem um outro ambiente que também é um ambiente alfabetizador, um ambiente da leitura. Todo professor no ensino fundamental também, mas na educação infantil isso é muito latente, trabalha muito leitura, muito leitura. Então, isso é extremamente significativo para a formação de um cidadão e principalmente de um cidadão crítico, né? Que tenha essa possibilidade. Está inserido no novo Plano Municipal de Educação, que foi aprovado recentemente pela Câmara de Vereadores, o Plano Municipal de Educação. O Plano Municipal do Livro, Leitura e Literatura está contido dentro do Plano Municipal de Educação e nós estamos convidando as pessoas que fazem parte do público-alvo. Nós estamos convidando, na verdade, toda a população, mas estamos convidando as livrarias, as pessoas que estão dentro das livrarias, os livreiros, os bibliotecários, educadores, todo o pessoal envolvido, essas casas de leitura, que tem a Casa das Flores, tem vários ambientes de leitura na nossa cidade, para que venham participar conosco, porque a beleza, a intensidade desse plano, eu não vejo como um sonho, eu vejo como uma realidade. Ele será muito bem feito se ele for feito por várias mãos, não apenas o Executivo e não apenas com a colaboração do Poder Legislativo, mas sim com toda a sociedade interessada, para que a gente tenha cada vez mais incentivar as crianças, toda a população, mas a gente sabe que tudo começa da primeira infância. Então, que incentivar, chamar todo esse pessoal para vir. Nós também temos um objetivo de ter uma biblioteca popular dentro da Câmara Municipal através da Escola do Legislativo, que nós também entendemos muito oportuno para a nossa população ter mais esse espaço. De poder estar aí trabalhando a leitura. A biblioteca é algo assim fascinante. Nós devemos favorecer as crianças, não só a rede municipal, a rede estadual, a particular, para que ela vá cada vez mais. E esse papel,
ele é extremamente importante no papel do educador e da educadora que estão em sala de aula. É extremamente significativo. Todas as pessoas, quando contam sobre a sua leitura, eles se lembram de quem foi aquela professora ou aquele professor que o estimulou, que o incentivou ao universo da leitura. Isso é muito bacana. Celi, e nas questões mais pessoais? Você falou para a gente, enquanto educadora, os autores que te influenciaram no estudo da pedagogia. E falando de leitura pessoal, que tipo de livro você gosta de ler? Que tipo de gênero? Ou você é uma leitora voraz de todo tipo de livro? Eu gosto muito de ler romance, eu gosto muito de ler livros que tratam da política. Eu gosto muito de Gabriel Garcia Marques, por exemplo, me encanto com as obras dele. Essa seria a sua dica do Vale a Pena? Também, acredito que sim. Adoro a leitura do que o Frei Beto publica, o próprio Mário Sérgio Cortella. Então, tem literatura aí de sobra, né? Com muita fartura para nós brasileiros. Nós temos escritores, assim, brilhantes e que muitas vezes não são nem conhecidos, infelizmente. Como você vê a relação da arte com a educação? Esses outros espaços, o teatro, a biblioteca, uma exposição, eles são também espaços de educação? São muito. Só que, infelizmente, a gente não tem visto por parte do poder público esta preocupação. O poder executivo não está fomentando a arte, a cultura na vida dos riopretenses. E isso é muito ruim, porque nós temos artistas de N câmaras setoriais da arte na nossa cidade. Temos artes plásticas, o teatro, a música, a dança, os contadores de história, nós temos muitos e nós não estamos vendo acontecer. As violas, né, através do projeto Guri que Exato. A gente tem, que é bacaníssimo, muito legal. E a gente está assim, a cidade está ficando muito sem essas atividades do mundo da arte. E a arte tem tudo a ver com a educação. Aliás, ela é uma das disciplinas, né, no ensino fundamental. Então, é extremamente importante que cultura e arte, né, conversem entre si, que tenha um entrelaçamento aí, porque tem muito a ver, né, a cultura e a educação. A arte com a educação tem muito a ver. Tá ótimo. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Atenção, ajude a sua prefeitura a combater a dengue. Tampe sua caixa d'água, limpe as calhas, não deixe acumular água parada. Colabore com o agente de saúde do seu município. Se estiver com sintomas da dengue, procure uma unidade básica de saúde. O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Olá, o Vale a Pena está de volta. E nesse bloco, a gente continua falando com a vereadora Celi Regina dessa aproximação entre arte, cultura e educação. Celi, agora eu queria conversar com você um pouquinho sobre cinema. Você conversou comigo um pouco sobre um filme que você gosta muito e que tem essa aproximação do que a gente estava conversando também, a relação entre educação, literatura, poesia. Eu queria que você me falasse um pouquinho desse filme e por que vale a pena assistir. Então, Vivian, Sociedade dos Poetas Mortos, né? Quando eu assisti esse filme, eu ainda era jovenzinha. E esse filme ficou marcado e até hoje eu volto a assisti-lo. Então, assim, depois de ser educadora, já vi muitas outras vezes. Então, ele me toca muito, porque eu sempre entendo e sempre trabalhei de uma maneira total com a criança, uma maneira do todo, não apenas como professora na sala de aula, como uma educadora que está ensinando. Eu sempre envolvi
tudo, a emoção, a família, sempre trabalho dessa maneira. Então, esse filme, eu já vi muitos filmes, né, interessantes, alguns filmes passatempo que a gente ri também é muito legal, né? Depende do Cada dia, momento do tem o momento seu, que né? a gente está. Mas esse filme, ele nunca saiu da minha cabeça, da minha memória, né? Eu falo no filme e eu lembro de cenas do filme, onde aquele personagem, né, do professor, ele foi extremamente significativo na vida daqueles jovens, né? Então, é isso que eu vejo do educador, né? Ele precisa ter uma capacitação continuada, uma vontade, um desejo, um prazer, amor naquilo que ele faz, ou seja, toda e qualquer profissão. Mas para ele poder transmitir de uma maneira tranquila, né, para os seus alunos, ano a ano você forma muitos alunos, cada ano você tem uma carinha diferente na tua frente, aquele rostinho que vem, então você também acaba sendo corresponsável pela formação desse aluno, dessa criança. Você acaba sendo corresponsável por formar um cidadão, né? E nós estamos com um problema muito sério no nosso país na questão de formação de professores, né? Nós temos um problema sério, esperamos que a Pátria Educadora vá em frente, siga em frente, consiga cumprir o seu papel, porque o problema da educação, nós temos N motivos, N questões para dizer dos problemas da educação. A gente consegue quantificar muito, mas, na minha opinião, o principal deles é a formação dos professores, porque eu ainda me formei em 85 no antigo, né, magistério, que já vai fazer 30 anos no final deste ano, mas a gente ainda tinha muito envolvimento, né, muito envolvimento com os professores, muito aprendizado, muito mesmo. A gente ia para a escola pública fazer esse curso, e um curso muito bom, de muito bom rendimento para nós. Então, eu entendo que a formação de professores é essencial. E aí, essa questão do filme, ele falou muito comigo, diretamente comigo. Eu vejo que é por isso que ele marcou tanto. É muito próximo da realidade que você viveu enquanto educador e da realidade que você defende ainda hoje. Exato. Celi, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre... Você desempenha duas funções que são difíceis e, por alguns momentos, desacreditadas, que é o ser professor, né, que é uma situação que às vezes encontra uma desvalorização terrível hoje na sociedade, e a questão da política, que a gente enfrenta, às vezes, até um descrédito, né? Ou as pessoas, às vezes, confundem, né, qual que seria o verdadeiro papel, né, nessa esfera. O que faz continuar valendo a pena atuar nessas duas áreas tão complexas, tão difíceis? Olha, o que vale a pena é a esperança, é o sonho, né? Porque se a gente não acreditar, a gente não tem mais sentido de viver. Então, a gente precisa ter muita esperança, a gente precisa ser muito otimista, a gente precisa acreditar muito que o trabalho que a gente faz, que é um trabalho, é um grão de areia no oceano, é um trabalho de formiguinha, né? Mas ele é um trabalho efetivo, ele acontece de verdade, né? A gente costuma dizer que a gente não está brincando de casinha, a gente está... Não estou depreciando brincar de casinha, Sim, que é uma delícia para a meninada brincar de casinha, que eu também brinquei muito. Mas, assim, nós estamos trabalhando seriamente, com responsabilidade. E quando eu vou em qualquer lugar que eu esteja enquanto vereadora, eu vou com a minha cabeça erguida, eu olho nos olhos das pessoas para conversar com elas, eu não tenho nenhum problema. Eu procuro esclarecer fatos, eu procuro dizer o que eu já disse aqui, de explicar, não é tentar doutrinar, não, é explicar. É meu papel enquanto vereadora, e também penso que por ser educadora, de fazer com que as pessoas entendam qual é o nosso papel, o que nós estamos fazendo, né, na Câmara.
E o que eu vejo que as pessoas de bem, as pessoas que são do bem, elas precisam vir cada vez mais para o mundo da política. A política, que eu falo, essa política grande, a política com P maiúsculo, a política de verdade, que através da política se faz todo o papel do mundo desempenhar. Todo o nosso universo ele é feito através da política. Então, quando as pessoas têm o hábito de dizer no popular, né? Eu não gosto de política, eu detesto política. As pessoas precisam pensar no que elas estão falando. Ela pode não gostar de um partido político ou de nenhum partido político, mas ela precisa entender que a política é a razão da nossa vida, é o centro da nossa vida. Né? O remédio que você compra na farmácia, o valor que ele custa depende da política pública da saúde. A educação que o meu filho está tendo na escola depende da política pública da educação e assim por diante. E essas políticas públicas, elas precisam e devem estar todas interligadas. Porque se você fala da saúde, você fala do saneamento básico, tem a ver com a saúde. Se você fala da habitação, você está falando da saúde, do saneamento básico. Então, é um conjunto de políticas públicas, de vários setores, que faz com que a nossa vida seja melhor, ou que nós lutemos junto com os políticos ou contra os políticos que nós não concordemos, para que a gente tenha uma política, aquela coisa bela, não é só do que está escrito nos livros sobre a política, mas ela essencialmente acontecendo nas nossas vidas. É porque, vivência. Queiramos ou não, a política faz parte de toda a nossa vida. No preço do carro, no preço do combustível, num sapato que você vai na loja comprar, no material escolar do seu filho. Tudo, absolutamente tudo é político na nossa vida. Mas é a política com P maiúsculo que vai fazer as políticas públicas acontecerem e serem efetivadas. E nós temos o nosso papel dentro da Câmara de Vereadores de fazer com que o Poder Executivo, o prefeito, cumpra essas políticas públicas de acordo com o orçamento que nós aprovamos na Câmara. Então, assim, eu vejo com muito vigor. E eu faço apelo toda vez que eu falo que as pessoas de bem venham participar da disputa política, do sistema eleitoral no nosso país, na nossa cidade, que ainda está muito aquém de ser o sistema eleitoral que nós sonhamos, mas é o que nós temos. Porque nós precisamos trazer para o mundo da política muitas pessoas de bem, que tem muito a oferecer para o outro e fazer o seu trabalho com dignidade, com responsabilidade, com prazer, com gosto. Entendi. É isso. Celi, no seu trabalho político, você deve visitar muitos bairros, muitos locais, muitas pessoas. Eu queria saber, dessa leitura geral que você faz da cidade, que espaço público ou que bairro bacana a gente poderia colocar como um local que vale a pena visitar? Às vezes a gente passa por ali inúmeras vezes e não percebe. Que lugar seria esse para você? Bom, eu tenho um apego, né, bastante grande com o bairro onde eu fui criada, né? É um bairro que as ruas eram todas de terra, que tinham pouquíssimas casas. Então, eu vi, por mais de 30 anos, eu vi aquele bairro se desenvolver. Eu vi escolas sendo construídas, viaduto na BR-153, eu vi a passarela que a gente subia e descia o barranco da linha férrea para ir para a escola, para ir para o SESI, né, fazer atividade física, esportiva. Então, eu vi aquele bairro crescer. E ele, por incrível que pareça, com tanta coisa que nós entendemos erradas e muitas vezes equivocadas no planejamento da nossa cidade, que a gente costuma dizer que tem uma coxa de retalhos, aquele lado, aquela banda da cidade, cresceu de uma maneira tranquila, sossegada, aos poucos. O comércio foi chegando, muito pouco, porque nós estamos muito próximo do centro da cidade. Especificamente, qual bairro é? É que assim, é um bairro, porque é um bairro chamado Vila Elvira, né, onde eu passei a maior parte da minha vida. Só que ele é pertinho do bairro Soraya, pertinho do Jardim Estrela,
pertinho da Vila É Cristina, verdade. próximo da Parque Celeste, da Vila Diniz. Então, é um conjunto, né, de muitos bairros. É a região mais a zona leste da nossa cidade, né? Mas é um lugar assim mais pertinho da minha mãe. É um lugar bem bacana que foi crescendo de uma maneira bem tranquila, que não teve, também não tem um espaço demográfico mais naquele bairro, né, nas proximidades. Então é um lugar que eu tenho assim, que é um lugar referência tanto para mim, né, que vivi lá há muitos anos, quanto para o ordenamento da nossa cidade. Celi, e o que em Rio Preto te emociona? Além do seu próprio bairro, das ruas por onde você viveu, o que mais na cidade te emociona? O que mais na cidade faz valer a pena viver aqui? Eu me emociono muito quando eu vou nos bairros mais periféricos e eu me encontro com muitas crianças. Me emociono da alegria de ver as crianças, principalmente quando as crianças estão todas sujinhas, brincando. É o momento que eu mais gosto de ver criança. Limpinha não acho muito saudável. Criança bem sujinha, brincando. E, ao mesmo tempo, me traz um certo sentimento de o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer para melhorar a vida de tantas crianças, né? Como eu vejo. E tem também os prazerosos, né? De ir ver um show, de ver um espetáculo de teatro, de assistir uma dança, de ir ao cinema. Então, tudo, de ir numa exposição, tudo isso é muito bacana. Eu gosto muito, me sinto muito tocada, muito sensibilizada. Que ótimo. Celi, nosso tempo infelizmente acabou. Agradeço imensamente a sua participação. O papo foi uma delícia e garanto que o pessoal que assistiu também curtiu muito as suas dicas do Vale a Pena Conferir. A gente fica por aqui e se vê no próximo Vale a Pena. Muito obrigada. Yeah.